Bem-vindos à lição número 42 do Excel Português. Vamos utilizar nesta lição, um pouco no seguimento das lições anteriores, o contar.se.s para calcular a frequência de dados. Portanto, a única coisa que temos de saber é utilizar a função que eu mencionei. O objetivo é para substituir a função frequência quando esta não é possível. Na lição número 40, por intermédio da fórmula frequência, nós achamos aqui a frequência dos números num determinado intervalo de dados, uma classe de dados, agrupamentos que nós fizemos. Portanto, para este agrupamento de dados em classes que nós escolhemos, valores entre este 229 e 14.732, nós achamos 14 números que estão neste intervalo. Portanto, achamos a sua frequência, que é uma forma de contar estes números. Portanto, existe outra função que é o contar.se, criada em 2007 para agrupar mais do que um critério. Então, nós temos que dizer, nós vimos aqui nesta célula, que temos que atribuir para o intervalo de dados, para o intervalo que nós vamos definir aqui. Vamos fechar F4 para quando arrastarmos a forma, a forma não ficar com um intervalo diferente. E vamos por aqui o nosso critério. O primeiro critério, vemos ali, o valor tem que ser maior do que 229. Maior do que 229, o sinal maior é um operador, comparativo e tem que estar entre aspas para funcionar. Portanto, entre aspas, o sinal maior, e acrescentamos aqui o valor, tem que se utilizar o i comercial, e acrescentamos os 229 para dar certo. Depois nós queremos aqui que o valor seja inferior, este é o nosso segundo critério, portanto, mas o intervalo que nós temos que construir, eu vou copiar aqui para vocês verem, eu vou dar aqui, atribuir um intervalo de critérios que é exatamente o mesmo intervalo, e agora sim vou construir o meu segundo critério. Pronto, comecemos de novo. Aqui o segundo critério tem que ser menor ou igual que 14.732. Eu aqui já posso pôr o valor da célula, porque não tinha nenhuma célula com o valor 229 e, portanto, tenho que aqui construir no fundo duas fórmulas para isto resultar bem. Devia ter posto aqui outra célula com esse valor. Não o fiz, portanto vou ter mais trabalho, mas não faz mal. O critério, neste caso agora vamos abrir aspas, é menor que ou igual, fechar o i comercial. Agora já podemos pôr aqui os 14.732. Eu aqui não sei o que é que eu fiz, enganei-me. E agora sim, nós já temos a primeira célula calculada. Ok, bateu certo com a fórmula da frequência. Isto demora mais do que a fórmula da frequência, porque neste caso eu vou copiar aqui para baixo. Vou copiar só a fórmula, porque eu tenho ali formatação. Portanto, copiar a fórmula e ela não está bem, como veem. Porquê? Porque eu aqui, em vez de 229, eu tenho que pôr agora os valores deste intervalo. 14.732, vou pôr a célula de cima, tem que ser maior, e o menor do que os 29.234. Seleciono, pronto, e assim já funciona bem. 15 está igual, e agora posso arrastar à vontade aqui no canto inferior direito, e ela consegue-me transformar nos mesmos dados que a função frequência. Demorei mais tempo, mas resultou. Igual, neste caso vamos fazer o somatório destes 14 valores encontrados nesta matriz. Vamos fazer um soma-se, .s, também de 2007. Vamos aqui ver o nosso intervalo de soma, que é esta matriz. Vamos fechar. Vamos ver qual é o nosso intervalo. O nosso intervalo de critérios é exatamente o mesmo. E depois vamos atribuir, enganei-me aqui,
vamos atribuir o mesmo intervalo de critérios. Eu para a próxima vou já copiá-lo para não andar aqui de um lado para o outro. E agora nós vamos fazer exatamente o mesmo, que é atribuir o critério dos 229. Portanto, vamos, neste caso, eu vou fazer tudo de novo para não estar a fazer copiar. Vou maior que 229. Vou fechar, vou pôr o intervalo que nós copiamos e vou pôr o segundo critério, que é menor ou igual que os 14 mil. Portanto, vou fechar e vou fazer a soma, dá este valor. Neste caso era em euros, portanto podemos pôr aqui o símbolo de euros, sem casas decimais. E neste caso não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu já aqui desformatei isto. Eu vou pincelar aqui isto para ficar igual. Neste caso, o que é que nós temos que mudar? É exatamente o mesmo do que fizemos na forma anterior. Pôr o bin anterior e aqui o bin do intervalo correspondente, que é o 29. Sem fixar, porque nós queremos arrastar a fórmula. E aqui temos o somatório de todos eles. Portanto, utilizando as funções contar.se.s, que engloba estes truques que têm a ver com os operadores comparativos para dar um intervalo. Conseguimos construir aqui um intervalo de dados. Portanto, até à próxima lição e obrigado.